Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, destinada a debater a agricultura familiar e a reforma agrária. O tema da nossa audiência, como eu disse, é debater os retrocessos nas políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e a suspensão da reforma agrária pelo governo federal. Já estão presentes conosco o João Pedro Sampaio Arruda Câmara, diretor da Câmara de Conciliação Agrária do INCRA, que eu agradeço a presença, e daqui a palavra é João Pedro Ribeiro. Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o INCRA a pedido do nosso presidente, Geraldo Melo Filho, que infelizmente não pôde participar devido a compromissos anteriores. Eu trouxe, deputado, um PowerPoint, uma apresentação para ficar, eu acho que fica mais fácil de todos acompanharem a nossa explanação. E aí eu gostaria, deixa eu ver se já está, ainda não está disponibilizado aqui para mim, para eu poder compartilhar a tela. Deixe-me ver aqui, João Pedro, como é que está o procedimento. Já está disponibilizando. Vê se você já consegue aí. Já. Pois não, então, João Pedro. Já estão vendo? Sim, está bem visível. Pode falar. Maravilha. Deixa eu tentar colocar aqui como... Pronto. Coloquei aqui como tela cheia. Espero que esteja nítido aí para todos. Tá, está nítido. Maravilha. Bom, nós vamos falar a respeito, então, da gestão do INCRA, da atual gestão do INCRA de 2019 até o presente ano, né? Já que o tema dessa audiência pública seria o enfraquecimento da agricultura familiar e a suspensão da reforma agrária. Então, trouxemos aqui números a respeito das políticas públicas com as quais o INCRA trabalha, né? Que são justamente a reforma agrária da Lei 8629, de 93, e a regularização fundiária em terras públicas federais da Lei 11.952, de 2009. Para termos uma ideia do que isso representa em volume, o INCRA, tem 9.427 assentamentos distribuídos em 2.167 municípios. Isso significa um percentual de 39% do total de municípios no país. E isso envolve uma área de 87 milhões de hectares. Para ter uma ideia, a área plantada de grãos no país ela é de aproximadamente 50 milhões de hectares. O INCRA, só em assentamentos, ele tem 87 milhões de hectares para gerir. E isso corresponde a 968 mil famílias assentadas. Já na política de regularização fundiária em terras públicas federais, nós temos uma área de atuação que alcança 140 milhões de hectares. Deputado e demais membros da comissão e todos os participantes dessa audiência, somando assentamentos e glebas públicas federais, nós gerimos uma área que tem uma população de mais de 5 milhões de pessoas. Isso significa que essa população é maior que a população de 15 estados brasileiros. Mas o tema aqui é a reforma agrária, então não vamos falar sobre regularização fundiária em terras públicas federais. Vamos fazer uma comparação de como vinha essa política pública até 2018 e como ela está a partir de 2019. Em 2018, a reforma agrária
tinha sido paralisada em todo o país a seleção de famílias, desde 2016. Acórdãos do Tribunal de Contas da União determinaram ao INCRA que ele deveria reformular os procedimentos de seleção de beneficiários com ênfase para o princípio da publicidade e impessoalidade nos processos seletivos. Os atos de seleção, eles não eram divulgados, não possibilitava recursos e os critérios eram defasados. E foi justamente por isso que o TCU, ao auditar esses processos de seleção de famílias da reforma agrária, determinou a suspensão da seleção até que isso fosse regularizado, normatizado. Portanto, a reforma agrária em 2022, na atual gestão, retomou a seleção de famílias. Na verdade, então, ela não suspendeu a reforma agrária. Ela retomou a seleção de famílias para a reforma agrária, baseado num processo com publicação de editais públicos para que as pessoas pretendentes a ingressar no programa pudessem ter um processo lídimo, transparente e devidamente publicizado, né? Foram desenvolvidos novos sistemas informatizados para tanto. De lá para cá, 32 editais de seleção em 16 estados e no Distrito Federal foram publicados para a seleção de famílias. Até o final do ano, deste ano de 2022, serão mais 88 assentamentos em 19 estados brasileiros, com editais de seleção de famílias sendo publicados. E um detalhe, todas essas inovações e esses processos e essas novas normativas para a seleção de famílias foram devidamente acompanhados pelo TCU. Reforma agrária até 2018. Havia inúmeras fragilidades nas desapropriações. Algumas nós vamos destacar aqui. De 2013 a 2018, 156 decretos desapropriatórios foram editados. Só que 60% destes não resultaram em projetos de assentamento. Isso significa que 190 mil hectares, aproximadamente 5.500 novas parcelas, deixaram de ser incorporadas ao Plano Nacional de Reforma Agrária, principalmente por falta de recursos para pagamento das indenizações iniciais dessas desapropriações. Ô, João Pedro, portanto, sim. É só um minuto. É porque você está falando, tá muito boa a exposição, nós estamos compreendendo bem. Só não está passando a tela. Não sei se você passou a tela e ela não foi repassada aqui, ou se está na primeira tela mesmo. Ainda está na primeira tela? Sim. O que aqui, você... Para mim, me perdoe, deputado, para mim passou todas aqui. Não, aqui não passou, por isso que eu fiquei aqui pensando que... Mas a fala sua foi muito bem acompanhada, mas se você puder consertar com a tela, melhora ainda mais. Tá certo. Deixa eu ver aqui se a gente deve ter travado aqui. Isso, parar aqui. Eu parei aqui o compartilhamento da tela e eu vou tentar aqui compartilhar novamente. Voltou ou não? Não, continua na primeira tela. Deixa eu tentar aqui. Você desculpa interrompê-lo, mas é porque... Aí, agora sim. Agora passou, né? Agora passou. Vamos ver se agora a gente consegue. Ok. Deixa eu ver
se está passando aqui para mim. Tá. Sim. Aí passou também? Passou, agora sim. Então vamos... O senhor deseja que a gente... Opa, eu estou indo para frente. Deixa eu ver se eu vou para trás aqui. Essa tela os senhores chegaram a ver? Não, mas essa você... Já falamos. Já falou dessa, já. Isso. Todo aqui também. Também. E esse é o que eu... Você estava falando agora, dos editais. Estava falando agora. 32 editais com 90 assentamentos com editais de seleção de famílias. Foi a última tela. E todas essas inovações e esses processos com acompanhamento do TCU. Isso. E agora nós vamos falar sobre as fragilidades das desapropriações até 2018, né? Isso, exatamente. Isso. Isso a gente já falou. Então, havia, quando esta gestão ingressou no INCRA, havia um elevado passivo de áreas com TDAs emitidos. 152 imóveis com TDAs emitidos não resultaram em projetos de assentamento devido a óbices judiciais, que fogem da nossa alçada, né? Várias ações civis públicas recomendando ao INCRA suspender a desapropriação de novos imóveis. Tudo isso, decisões judiciais, né? Em 2022, o que aconteceu então? No ano de 2019, esta gestão pagou 1 bilhão e 300 mil, pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 300 milhões de reais de desapropriações antigas, feitas em anos anteriores e que não foram pagas. Em 2020, esta gestão pagou mais de 1 bilhão e 200 milhões de desapropriações antigas. Em 2021, esse número saltou para 2 bilhões pagos de desapropriações antigas. E em 2022, até a presente data, já foram pagos mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Somados, isso dá 6 bilhões, mais de 6 bilhões e 100 milhões de reais, né, que foram pagos nesta gestão. Para se ter uma ideia, com esse recurso seria possível a atual gestão, por exemplo, adquirir aproximadamente 620 mil hectares. Essa área é maior que toda a área de assentamentos em 11 estados brasileiros. E isso, mais uma vez, demonstra que não paramos a reforma agrária. Apenas na questão de aquisição de terras, o dinheiro que foi disponibilizado ao INCRA foi para pagar desapropriações antigas, às vezes com mais de 10, 20 anos, sem o pagamento dessas desapropriações. A reforma agrária também, até 2018, quando essa gestão assumiu, ela tinha uma baixa aplicação de créditos da reforma agrária. E isso é importantíssimo para o tema em debate com relação à agricultura familiar. Foram devolvidos ao erário 3 bilhões em créditos da reforma agrária, que o INCRA não aplicou. Estava à sua disposição e ele não aplicou. Não aplicou para quem? Justamente para as famílias da agricultura familiar. De 2013 a 2018, mais de 3 bilhões deixaram de ser aplicados para as famílias assentadas, né? E existia uma ausência de normativo para a aplicação do crédito habitação, que é um dos créditos da reforma agrária, né? Nós temos o fomento mulher, nós temos crédito para o semiárido, apoio inicial, são vários os créditos que são disponibilizados para os beneficiários da reforma agrária e que não eram aplicados na sua integralidade, né? Apesar de existir um decreto de 2018 determinando que o INCRA voltasse a operacionalizar esse crédito à habitação, não havia normativo para isso,
A situação, então, hoje, em 2022, após essa gestão do governo federal, essa atual gestão do governo federal, houve, sim, a criação de um normativo regulamentando a aplicação do crédito à habitação e já está em operação nas 29 superintendências regionais. O INCRA, então, nesta gestão, parou de devolver recursos que eram destinados às famílias da reforma agrária. 693 milhões de créditos de reforma agrária foram aplicados em mais de 84 mil contratos para famílias assentadas. Recurso que foi depositado diretamente na conta de cada assentado, de cada família. Até 2018, então, a infraestrutura tecnológica do INCRA, ela era por demais defasada, era tida como analógica e desatualizada. Havia um risco iminente de paralisação das atividades do INCRA em razão de ausência de investimentos em sustentação, manutenção e evolução dos seus sistemas. Chegamos a ter quase uma paralisação total, porque o nosso sistema chegou a estar com 98% da sua capacidade já, e havia um risco de paralisar tudo e perdermos os dados, porque não havia sequer backup de toda essa gestão fundiária que o INCRA faz das terras rurais brasileiras. A partir desta gestão do governo federal, houve uma melhoria do sistema de georreferenciamento do INCRA, que trata de todas as terras rurais do Brasil. Houve um investimento, um aumento, um incremento do investimento em tecnologia de 278,89% nesses últimos 3 anos. Há agora uma disponibilização de 24 serviços digitais para o público do meio rural. Isso não existia e era impensável com a realidade anterior. O INCRA hoje é um dos 10 órgãos que mais promoveram a interoperabilidade com a obtenção automática de informações pelo cidadão. Houve, no ano passado, a criação de uma plataforma para unificar esses serviços digitais chamados de PGT, Plataforma de Governança Territorial. Inclusive, os assentados podem pedir a emissão de seus títulos sem precisar ir a qualquer unidade do INCRA no Brasil, bastando acessar a internet. O desenvolvimento e titulação como ação indutora para o desenvolvimento econômico das famílias. Por que este governo está investindo tanto na titulação dessas famílias de assentados? Tá? As situações dos assentamentos federais até 2018, deputados, era a seguinte: 80% dos assentamentos tinha pendências de georreferenciamento. Sequer a delimitação das áreas de assentamento, de 80% dos assentamentos, não tinha sido feita. 64% desses assentamentos não tinha sequer definição do domínio, da titularidade dessas terras para o INCRA, para a União. 7,5% desses assentamentos, apenas das parcelas desses assentamentos, estavam aptos à titulação. E a titulação é importante porque 2 vieses aí são fundamentais. O viés econômico, a aplicação do acesso às linhas de crédito para a inserção dessas famílias da agricultura familiar nas cadeias produtivas. E social, segurança jurídica para essas famílias. Famílias que estavam há 30 anos, 20 anos na terra, sem poder dizer, olha, essa terra é minha. E se, por exemplo, um desses pais de família falecessem, seus filhos não poderiam pleitear a titularidade daquela terra em que cresceram e que seus pais trabalharam durante 30, 20, 10 anos. A titulação é importantíssima para isso e dará autonomia e independência para o desenvolvimento econômico das famílias. É sabido, é disso que
patrimônio imobiliário, a terra, a propriedade imobiliária é o principal motor da economia, é o principal lastro da economia no mundo, não é só no Brasil. E aqui nós temos os riscos de não se titular. Qualidade de vida no campo, acesso a políticas públicas, menos acesso, menos qualidade de vida no campo, menos acesso às políticas públicas e ao crédito, mais evasão rural, mais conflito e violência. Se não adianta só o Estado adquirir terras e lançar sobre elas uma infinidade de pessoas sem dar a essas pessoas hipossuficientes condições para trabalhar na terra e se fixar na terra e desenvolver a sua agricultura familiar e conseguir, com o fruto do seu trabalho, viver, não sobreviver, mas viver dignamente. Os resultados alcançados com a titulação, trouxemos aí um gráfico. João Pedro, você podia ir buscando terminar, que nós já temos 22 minutos, mas pode terminar, só pedir agilizar um pouco mais. Perdão, deputado, eu inclusive estou falando bem rápido para tentar ser o mais rápido possível, para mostrar esses números que entendemos ser de grande valia para entendermos essa situação, né, que a gente vai discutir hoje. Mas estou terminando já, deputado, eu agradeço a paciência. Só para termos uma ideia, nós temos emitidos até então, por essa gestão do atual governo federal, 313.954 títulos em assentamentos. Isso significa, de todos esses títulos em assentamentos, 99,4% correspondem a pequenas propriedades, terras de até 4 módulos fiscais. Né? Isso significa, de 2017 até 2022, um número maior do que tudo que foi titulado de 2000 até 2016. Segundo o Estatuto da Terra, a reforma agrária engloba, em seu conceito, o conjunto de medidas que visam a promover uma melhor distribuição das terras a fim de atender aos princípios da justiça social e ao aumento de produtividade. Aqui cabe a gente lembrar, a política da reforma agrária, ela não é simplesmente uma política de moradia, uma política habitacional. Ela é uma política para que a terra rural possa cumprir o seu papel social, a sua função social. Não haveria razão de o Estado desapropriar alguém que não está produzindo na terra rural para entregar essa terra para outras pessoas que não possam produzir nessa terra. Então, a política da reforma agrária ela não é só a moradia rural, e sim a moradia para a produção e que essas famílias possam viver com dignidade. E a política da reforma agrária envolve esses 3 passos: a implantação dos assentamentos, né? E era apenas esse o foco da política da reforma agrária até a atual gestão do governo federal, até o governo Bolsonaro. O único foco era a aquisição de terras. E essa parte é apenas a primeira parte da reforma agrária. Nós temos também o desenvolvimento dos assentamentos e a consolidação dos assentamentos, que envolve todas essas pequenas fases que estão aqui nesse slide. Né? Hoje, a partir de 2019, a política pública do governo federal ela envolve toda a reforma agrária, todos os passos da reforma agrária e não apenas a criação de assentamentos. Houve, então, essa mudança de foco. E por que isso? Porque hoje o governo federal está trabalhando para reabilitar o Plano Nacional de Reforma Agrária, torná-lo mais eficiente econômica e socialmente, buscando melhorar a vida dessas mais de 900 mil famílias de assentados da reforma agrária no Brasil. Não, na verdade, toda essa explanação, e já estamos finalizando, deputado, foi para demonstrar que efetivamente não houve, neste governo, a paralisação da política pública de reforma agrária
Muito pelo contrário, houve a retomada dela e a melhoria dessa política. Muito obrigado pela paciência, deputados e demais participantes dessa audiência pública. Muito obrigado, João Pedro. Agradeço aí a sua explanação. A presidência permitiu, né, que o tempo fosse maior para que ele pudesse fazer a apresentação conjunta da política do INCRA. João Pedro, preciso que depois você remeta para a gente alguns dados ainda. Por exemplo, 99,4%, você disse, da titulação foram para pequenas propriedades. Se você tem aí esse quadro por estados, quais estados nós tivemos uma maior titulação, para que a gente tenha uma noção de como que isso andou pelo país, se foi homogêneo, se algumas regiões foram a mais. Acho que Perfeito, esse era um dado deputado. importante. No momento eu não tenho, mas nós vamos enviar sim. Já vamos pedir aqui para a nossa assessoria para enviarmos o mais rapidamente possível para a comissão. Ok, seria importante para ver por estados qual foi a titulação por estado que nós temos para ver a abrangência dessa titulação, né, a quem ela atingiu do ponto de vista do país. Mas eu agradeço a sua explanação. Você disse que tinha um tempo exíguo, né? Sim, é porque eu tenho uma viagem agora, eu tenho que pegar um avião, agora às 6h30, eu tenho que ir ao Mato Grosso, e por isso eu pedi para falar primeiro, deputado, e pedir desculpas por não poder participar da audiência completamente, justamente por esse compromisso. Ok, mas não tem problema, a gente repassa para você depois também as opiniões, né, que certamente virão das entidades aqui convidadas. Perfeitamente, perfeitamente. Deputado Muito João... obrigado. Obrigado, eu que agradeço, João Pedro.